Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 4. Esses 4 versículos estão inseridos num trecho maior que se iniciou no capítulo 4, versículo 14 e vai até o capítulo 5, versículo 10. Em que na primeira parte, os versos 14, 15 e 16 do capítulo 4, retoma o tema apresentado no final do capítulo 2, em que Jesus é apresentado como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Misericordioso na sua relação com o ser humano, fiel no sentido de creditado, que tem credibilidade em relação ao Pai, a Deus o Pai. Assim, retoma-se esse tema e vai tratar da questão da misericórdia de Jesus como sumo sacerdote. Chegamos ao capítulo 5, versos 1, 2, 3 e 4, onde vai nos falar sobre o papel, a função e a condição do sumo sacerdote, para em seguida, a partir do versículo 5 até o versículo 10, fazer uma comparação, uma aplicação a Jesus Cristo. Jesus é misericordioso, seu sumo sacerdote, porque experimentou das fraquezas humanas, sofreu todas as debilidades de qualquer ser humano, sem nenhum salvo-conduto, sem nenhum poder especial que o livrasse dessa situação, mas de forma plena experimentou todas as coisas, todas as tentações, todas as fraquezas, tudo aquilo que é próprio do ser humano, Jesus experimentou. Assim, é capaz de ter misericórdia daqueles que, pelos mesmos processos, sofrem tentações diante das suas debilidades e fraquezas. O objetivo desses 4 versículos é mostrar que Jesus se identifica de forma plena com o sumo sacerdote da religião judaica e também pode-se observar que são características comuns em muitas religiões. Assim ele começa nesses 4 versículos apresentando 3 características que formam a condição e o papel do sumo sacerdote, as quais, a partir do versículo 5, ele vai aplicar a Jesus Cristo. De qualquer forma, dentre essas 3 características, uma se destaca. Se destaca porque é desenvolvida no versículo 15 do capítulo 4, o trecho anterior, e desenvolve-se novamente nesse trecho, ou ele é central nesse trecho dos versos 1 a 4, e depois vai se desenvolver de forma também central na aplicação a Jesus Cristo a partir do versículo 5. Então, a primeira característica, condição do sumo sacerdote, do ser humano no exercício do sumo sacerdote, é nos apresentada no versículo 1, ao dizer: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados. Então, começa-se dizendo qual é a função primária do sumo sacerdote: oferecer bens ou dons ou presentes e sacrifícios pelos pecados. A função principal do sacerdote é a intercessão diante de Deus na relação com o ser humano. Então, nessa função intercessória, cabe ao sacerdote o oferecimento dos presentes em nome do ofertante e oferecimento dos sacrifícios em nome do ofertante ou dos ofertantes, para que seus pecados sejam perdoados e eles possam se aproximar de Deus. Há uma característica interessante que vai diferenciar esses sacrifícios ou essas intercessões sacerdotais
da religião judaica para a religião greco-romana, por exemplo, em que nesta greco-romana o oferecimento dos presentes ou dos sacrifícios tende, não na sua totalidade, mas em muitas vezes, a aplacar a ira da divindade, ou seja, como dando presentes e ofertas e oferendas às divindades, o seu ânimo, a sua disposição ou a sua raiva é aplacada. No sacerdócio judaico, o objetivo é punir ou cobrir a culpa do ofertante para que esse esteja em condição de comungar com a divindade. Então, a relação ou a função do sumo sacerdote é mais de elevar a condição do ser humano a uma aproximação com a divindade do que aplacar a ira da divindade com presentes e oferendas. Isso mostra claramente aqui nesse versículo 1, em que a função do sumo sacerdote é oferecer presentes e ofertas naquilo que diz respeito a Deus a favor dos homens. Ou seja, então, a função do sumo sacerdote é um favor, é uma ação em prol do homem e não em prol da divindade. Como às vezes algumas religiões, o sacerdote age em prol da divindade para aplacar a sua ira. Enquanto aqui é em prol do ser humano, é em favor do ser humano, para que seus pecados sejam perdoados e cobertos e ele possa então estar de forma plena em comunhão com a divindade. Então a primeira característica do sumo sacerdote é, na sua relação com Deus, oferecer presentes e oferendas para perdão dos pecados do ser humano, em favor do ser humano. Embora já aponta aqui a terceira característica que vai ser apresentada no versículo 4, que é a escolha. Ele é escolhido para essa função. A segunda característica do sumo sacerdote, como ser humano, está nos versos 2 e 3. E capaz de conduir-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Essa segunda característica ela é central, porque ela se liga com o versículo 15 do capítulo anterior, do mesmo trecho maior, em que Jesus é apresentado como misericordioso sumo sacerdote, porque experimentou a miserabilidade humana e por isso é capaz de conduir-se ou de ter a compaixão pelas fraquezas humanas. Essa também é aqui apresentada como uma característica do sumo sacerdote ser humano, que ele também é fraco, que ele também é pecador, que ele também precisa cobrir os seus pecados. E aqui mostra que o sumo sacerdote se identifica com as fraquezas humanas. Por quê? Primeiro, ele é humano. E por ele também ser humano, ele precisa de vários rituais, de vários procedimentos que possam elevá-lo à proximidade de Deus e destacá-lo da relação dos homens. Por isso o sumo sacerdote tinha vários ritos que ele estava sujeito, vários procedimentos para um afastamento cada vez maior dessa identificação com a miséria humana. No entanto, ele a traz em si mesmo, por isso ele precisa, antes de oferecer os sacrifícios e os presentes pelo povo, ele precisa fazer por si mesmo, como está em Levítico capítulo 16. Lá a gente encontra essas ordenanças para o sumo sacerdote antes dele oferecer os sacrifícios pelo povo. Então, por ele ter essa identificação, porque ele também é ser humano como qualquer outro, ele é capaz de compreender. Este é o ponto central,
que se liga ao versículo 15 do capítulo anterior e que vai se desenvolvido na relação a Cristo, em relação a Cristo. Cristo é misericordioso porque ele pode compadecer-se das misérias e fraquezas humanas, porque ele mesmo as experimentou. E ele traz aqui um dado nesses dois versos, 2 e 3, que ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Dos ignorantes refere-se àqueles que pecam sem o conhecimento, sem saber que estão pecando ou que de forma involuntária. E os que erram são aqueles que de forma proposital fazem os seus pecados. Bem, lá nos livros de Levítico, a gente observa que aqueles que pecavam deliberadamente eram excluídos da congregação, da comunidade de Israel. E aqueles que pecavam de forma involuntária eram restaurados por meio dos sacrifícios. A terceira característica, a terceira condição do sumo sacerdote é apresentada no versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Êxodo, capítulo 28, verso 1. Ou seja, essa é a terceira característica, mas que já foi apontada na primeira, no versículo 1. Ele é escolhido por Deus. Não é ele que se impõe como sumo sacerdote. Não é ele que toma essa iniciativa. Essa honra é concedida por Deus. Isso ele vai desenvolver no próximo trecho, a partir do versículo 5, começando dessa terceira, ele vai dizer que assim também Jesus, que não tinha condição por si mesmo de ser sumo sacerdote, porque ele não pertencia à tribo sacerdotal, à tribo de Levi. Mas ele foi escolhido por Deus, e essa escolha divina se confirmou na ressurreição dos mortos, em que Cristo então entra nos céus e ali, diante de Deus, vai exercer esse sumo sacerdócio. Então, a escolha é divina. Jesus foi escolhido. Não havia nele as características hereditárias, no sentido de herança. Ele não é descendente de Arão, como deveria ser todo sumo sacerdote. Ele não pertence à tribo de Levi, como deveria pertencer todo sumo sacerdote. Então ele não trazia essas características hereditárias, mas foi escolhido, como Arão. Arão é o primeiro, também não recebeu pela sua hereditariedade, pela sua ancestralidade, a condição de sumo sacerdote. Ele foi o primeiro, então ele foi escolhido para ser. Assim também Jesus, como ele vai explicar. Não tinha características hereditárias para o exercício do sumo sacerdote, mas foi escolhido. E essa escolha se evidencia na ressurreição e, depois da ressurreição, por ele entrar nos céus e no templo celeste exercer esse sumo sacerdócio. Então, esses 4 primeiros versículos do capítulo 5 compreende uma explanação das características do sumo sacerdote como ser humano. Ele é escolhido para exercer a intercessão na relação com Deus em favor dos homens, por meio de presentes e sacrifícios. Ele é ser humano fraco como qualquer outro, e por isso ele é capaz de sentir misericórdia, porque ele também padece das mesmas coisas. Apenas um parêntese quero abrir na nossa relação hoje de cristãos com os nossos irmãos ou com qualquer outra pessoa. Somos fracos, pecadores, experimentamos as tentações e compartilhamos das fraquezas de qualquer ser humano. Isso deveria nos fazer tolerantes, compreensivos e compassivos com aqueles que erram ao nosso lado, porque nós também erramos, nós também sofremos as mesmas coisas. Quanto maior consciência temos das nossas fraquezas, dos nossos pecados, mais misericórdia teremos em relação àqueles que erram ao nosso redor. Essa é uma característica importantíssima ressaltada pelo autor a respeito de Jesus. Ele é misericordioso
porque ele experimentou todas as coisas e por isso ele sabe qual é a dificuldade de vencer essas tentações diante das misérias e fraquezas humanas. E a terceira, a escolha divina, que ele mostra, assim como Cristo também foi escolhido para essa função sacerdotal. Então, nesses 4 primeiros versículos, apresenta-se características e condições do sumo sacerdote na sua humanidade, exercendo a função, para, a partir do versículo 5, que seguirá no próximo vídeo, falar que assim também Cristo preenche todos esses requisitos na sua condição de sumo sacerdote. Um abraço.